para louvá-lo, para bendizê-lo, pois o Senhor é muito digno. Cumprimento todos que estão nos ouvindo e nos vendo virtualmente, e a todos os irmãos que aqui estão presentes nesta noite. Quero convidar os irmãos a uma leitura da palavra do Senhor. Livro do profeta Abacuque. Capítulo de número 3. Quero considerar o trecho que vai do 16 em diante. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 16 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus soberano, e diante do Senhor tudo é possível, tudo está patente, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, e pedimos a Ti, Senhor, que receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, pois viemos aqui no seu dia, Senhor, no dia do Senhor, para prestar um culto a Ti, ó Deus. Digne-se, Senhor, em falar conosco, digne-se, Senhor, em clarear a nossa mente, em nos dar, Senhor, a boa compreensão da Sua palavra, Senhor. Nos conduza, Pai, para que nós possamos não somente ouvi-la, não somente entendê-la, mas vivê-la, praticá-la, Senhor. Nos conduza nisso, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Quando éramos pequenos e ficávamos doentes, a nossa mãe, os nossos pais, eles, depois de nos levarem ao médico e o médico receitar um remédio a nós, quando tomávamos o remédio, normalmente, costumeiramente, nós reclamávamos do remédio, porque o gosto do remédio era amargo. E quando era posto de novo para nós tomarmos o remédio, nós não queríamos, porque nós lembrávamos do gosto e dizíamos: não, mamãe, papai, é muito amargo. E era normal que os nossos pais diziam assim: o remédio bom, o que faz efeito, é o remédio amargo. Quando nós crescemos e precisamos tomar remédio, nós não associamos a eficácia do remédio quando ele é doce ao paladar, mas nós tomamos porque sabemos que precisamos tomar. O profeta Abacuque, ele foi chamado por Deus em um contexto muito adverso. Este é um dos 12 profetas menores, e ele não é chamado de profeta menor por causa do teor do seu livro, pela veracidade ou pela importância da profecia, mas porque o livro ele é curto, em comparação aos outros livros dos profetas maiores. Mas a importância é muito grande deste livro, ou das profecias que este livro carrega. O seu nome significa abraço ou abraçar. Pelo menos é a tradução mais costumeira, mais comum. E esta tradução é muito boa,
porque ela demonstra muito bem quem é o profeta, quem é este homem que Deus chamou para falar a sua palavra. Este, na verdade, era o papel do profeta. O profeta ele foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, para anunciar a vontade de Deus, para falar tudo aquilo que Deus havia mandado que ele falasse. Mas o profeta Abacuque ele é um pouco diferente, ou pelo menos a maneira como se deu a história de Abacuque é um pouco diferente. Porque os profetas normalmente ouvem a voz de Deus e eles falam ao povo o que Deus disse a eles. Mas o profeta Abacuque ele percebeu que algo estava errado no meio do povo. Ele percebeu que o povo não andava como deveria andar. Ele percebeu que o povo havia virado as costas para Deus, não cumpria mais a vontade do Senhor. Eles se esqueceram da lei do Senhor. Parece que a reforma promovida pelo rei Josias morreu assim que o rei Josias também morreu. Como se tudo o que tivesse sido feito de reforma não tivesse sido aplicado ao coração daquele povo. De forma que aquele povo começou a fazer as mesmas práticas, ou ter as mesmas práticas que outrora. Eles estavam vivendo uma vida corrupta. Eram pessoas com um coração duro, obstinado. E é por isso que o profeta ele vai até Deus com as suas súplicas. Ele vai até Deus com as suas orações, com o seu clamor, pedindo a Deus que ouvisse, pedindo a Deus que livrasse, que agisse no meio do povo. Portanto, o profeta ele vai até Deus com as suas súplicas, com o seu pedido, com a sua oração. Ele começa o seu livro dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Deus dá ao profeta Abacuque uma percepção muito apurada do que estava acontecendo, da corrupção, da forma como o povo virou as costas para Deus. O profeta ele estava percebendo, ele tinha essa percepção, ele estava vendo como o povo estava cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante da palavra do Senhor. O coração do profeta está incomodado com tudo isso. Ele está incomodado com a forma que o povo está se conduzindo, com a forma que o povo está lidando com as coisas do Senhor. E é por isso que o profeta clama. É por isso que a consciência profética de Abacuque o leva até os pés do Senhor e pedir: Senhor, até quando? Até quando essas coisas vão estar acontecendo? Até quando eu clamarei ao Senhor? E o profeta então ele espera uma resposta. Assim como todos nós quando oramos, quando pedimos a Deus alguma coisa, nós sempre esperamos que Deus nos responda. Mas aqui nesse momento, o profeta espera uma resposta, espera uma intervenção de Deus, espera que Deus faça alguma coisa, mas o que o profeta ouve é um silêncio ensurdecedor. Deus fica em silêncio. Deus não responde o profeta quando o profeta quer a resposta, quando o profeta tem a expectativa da resposta. Tudo porque o que motiva Deus responder o profeta, ou dar as respostas que precisamos, não é o pedido de resposta que o profeta traz, mas é a soberania de Deus. Deus é o Senhor do tempo e Deus é aquele que dá a resposta quando Ele mesmo quer. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é poderoso. Portanto, meus irmãos, não é a nossa oração que move o coração de Deus como costumeiramente nós ouvimos. Orar é o nosso dever, devemos orar, precisamos orar. Mas a resposta de Deus vem quando Ele quer e da maneira que Ele quer.
Esse Deus é poderoso e santo, meus irmãos, e portanto devemos nos curvar diante dele e esperar com paciência nele. O profeta espera uma resposta, e a resposta é um silêncio. E quando Deus resolve, quando Deus, ele, de maneira voluntária, ele quer dar a resposta ao profeta, a resposta que Deus, que o Senhor inicia no versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. A resposta iniciada por Deus parece trazer ao coração de Abacuque aqui a resposta da expectativa que ele tinha. Ele esperava que a expectativa dele, do clamor dele, da oração dele, fosse agora respondida. E respondida da maneira que ele gostaria que fosse respondida. Mas aí o Senhor continua nos próximos versículos, dizendo: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marchas pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam neles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então tomam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, eles cujo poder é o seu Deus. Abacuque quer uma resposta, e Deus lhe dá silêncio. E quando Deus o responde, não é a resposta que ele gostaria de ouvir, porque Deus diz que uma nação terrível, sanguinária, poderosa, iria invadir Judá, iria acabar com a paz de Judá. Diante disso, o profeta entra em uma crise, porque o Senhor ele não responde como ele quer. Na verdade, a guerra está próxima de acontecer. A invasão, ela está às portas, por assim dizer. E diante disso, o profeta ele fica angustiado, ele fica triste, ele fica pasmo diante de tudo isso. Porque a resposta de Deus não foi a resposta que ele gostaria de ouvir. No capítulo 2, o versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O profeta, então, ele está angustiado, meus irmãos.
ele está perplexo porque ele percebeu que o povo estava de fato distante de Deus, precisava de uma correção. Mas ele tinha uma expectativa, que o texto ele não mostra exatamente qual era a expectativa, mas o que deixa claro é que a expectativa não era que ímpios invadissem o meio que ele vivia. A expectativa não era que pessoas piores, pessoas muito piores do que o povo de Judá, trouxessem então a correção que ele mesmo gostaria que fosse feita de outra forma. Portanto, meus irmãos, a resposta de Deus não agrada aos ouvidos deste homem. E muitas vezes, a resposta de Deus, em meio às nossas súplicas, em meio aos nossos pedidos, elas não são respostas que agradam aos nossos ouvidos. É como remédio que é amargo, que nós não queremos tomar muitas vezes por causa do gosto. Deus ele precisava fazer alguma coisa e ele sabia exatamente o que fazer. É por isso que Deus levanta este povo ímpio, um povo que iria devastar toda aquela cidade. É bem provável, meus irmãos, que Abacuque ele não viveu até a invasão. Por certo, Abacuque não viu tudo o que aconteceu. Mas o certo é que a palavra de Deus se cumpriu. Portanto, nós temos aqui um profeta contrariado em crise. Muitas vezes, por causa de sermos contrariados, nós entramos em crise também. Nós esperamos, nós criamos expectativas, e as expectativas, elas são frustradas porque o plano de Deus não é esse, não é o nosso plano, não é a nossa vontade, não é aquilo que queremos. E ao contrário disso, nós vemos os inimigos sendo proposto como juízo, ou vemos as dificuldades vindo e batendo a nossa porta. Para um cristão, para Abacuque, um homem de Deus, para aqueles que são fiéis, a expectativa muitas vezes não é que as dificuldades venham, que as provações aconteçam. Nós não queremos isso, afinal de contas, ninguém espera por isso. Nós queremos viver bem, nós queremos ter um bom emprego, nós queremos ter uma boa vida financeira. Isso é normal. E no meio da caminhada, parece que nós somos frustrados muitas vezes, porque nem sempre é assim que as coisas acontecem. Às vezes, nós somos acometidos de enfermidades inesperadas, que nos roubam a paz, a tranquilidade. Às vezes, o candidato que nós tanto queríamos que fosse eleito não é eleito. E aí entramos em crise, porque esperamos por alguém, depositamos a nossa expectativa em pessoas e somos frustrados. Somos frustrados porque esperamos o nosso socorro, a provisão pelas mãos de pessoas ou de situações, e muitas vezes não esperamos do nosso Deus. Sempre que a nossa expectativa não está depositada nas mãos do Senhor, é certo que a frustração vem, meus irmãos. Portanto, um conselho para vocês: depositem a sua confiança no Senhor, porque por certo, nunca vocês serão frustrados, porque a vontade do Senhor é boa e é a melhor para nós. O profeta Abacuque, ele passa todo este momento, um momento de perguntas, inicialmente sem resposta, uma resposta que ele não espera, que ele não gosta, o sabor é amargo,
Mas ele aprende lições. Ele percebe que ele precisa depositar a fé dele, a confiança dele no Senhor. Ele precisa olhar para os altos céus e enxergar que o socorro dele vem do Senhor. E é por isso que o capítulo 3, os versículos que nós lemos, Abacuque ele escreve um salmo ao Senhor, uma canção ao Senhor. Aqui Abacuque não está com súplicas, aqui Abacuque está com louvor, com canto nos lábios, com adoração ao Senhor. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Com este cântico, Abacuque está expressando, ele está deixando bem claro que ele crê agora, que ele confia. E ele não confia nele mesmo, mas ele confia no Senhor. A fé dele tem um alvo, e o alvo é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele começa o versículo 17 dizendo, ainda que a figueira não floresça, a expressão aqui, ela não causa dúvida. Abacuque, com a expressão ainda que, ele não está dizendo que poderia acontecer, mas ele está dizendo que aconteceria, que tudo o que o Senhor disse que faria, ele de fato cumpriria. De fato, Deus iria aplicar o seu juízo. Deus permitiria que essa nação ímpia invadisse exatamente o meio do povo, tirasse a paz, tirasse a tranquilidade. Isso aconteceria. Portanto, Abacuque está olhando para o cenário, ele está enxergando, ele está percebendo tudo o que Deus prometeu que faria, ele está tendo a certeza que isso vai ser cumprido, isso de fato vai acontecer, e é por isso que é impressionante, meus irmãos, o cântico deste homem. Ele diz, ainda que falte esses produtos, ainda que a figueira, o produto da vide e a oliveira, que representam os produtos essenciais da época, produtos esses que eram vistos e bem vistos no meio do povo, falte, ele confiará no Senhor. Ainda que o grão dos campos, que o insumo que provém o alimento, que provém o pão, que provém leite, que provém carne, lã, ainda que todos os insumos, o profeta ele está dizendo, ainda que me falte de comer, ainda que eu passe fome, a minha confiança está no meu Deus. Ainda que a guerra ela venha explodir no meio do povo, que por causa da guerra, que por causa da destruição que a guerra vai trazer, falte tudo, eu confio. A minha fé está depositada no Senhor, não por tudo o que eu posso ter, mas por tudo o que o Senhor é na minha vida. Percebam que a expectativa dele muda, e a expectativa dele está mesmo em meio ao caos, à destruição, o problema. Ele deposita a confiança dele no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E ele lembra, ele traz à memória exatamente o que aconteceu com o exílio do povo no Egito. Ele traz à memória exatamente o que aconteceu
e como Deus livrou o povo com mãos fortes. Parece que Abacuque está lembrando do mar se abrindo, do povo passando no meio do mar. Esta memória a Abacuque está fresca. E ele percebe que o Deus que ele serve é o mesmo Deus que livrou o povo das mãos dos egípcios. O mesmo Deus que livrou o povo da dura cerviz é este mesmo Deus que, em meio à guerra, a um povo cruel, pode livrá-lo, pode conduzi-lo. É por isso que ele continua: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele está diante de um cenário catastrófico, cheio de privação, sofrimento, perigo que uma guerra pode trazer. Mas a confiança dele, ela não se esvai, ela não se perde. Ele está percebendo, meus irmãos, que o Deus que ele serve é um Deus que não pode perder as batalhas que homens podem perder. Ele está percebendo que mesmo com as expectativas dele frustradas no caminho que ele levou para perceber tudo isso, ele sabe que o Deus que ele serve pode fazer todas as coisas, porque o poder do seu Deus, o poder do meu Deus, do nosso Deus, é um poder insuperável. Portanto, diante de toda a catástrofe que pode nos ocorrer, nos acometer, a nossa confiança precisa ser esta: que o nosso Deus não perde nenhuma batalha, que o nosso Deus, ele continua firme, ele continua poderoso, inabalável, firme. É por isso que ele olha e ele fala: mesmo diante de tudo isso, a minha salvação, o meu socorro, em outras palavras, a minha proteção, o livramento que eu preciso, vem do Senhor. E ele continua: Senhor é a minha fortaleza, Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Abacuque, ele tem certeza de uma coisa: que os dias serão difíceis, que as dificuldades, elas foram prometidas pelo Senhor, o juízo que o Senhor disse que iria acontecer, ele de fato vai acontecer. Não tem o que fazer, porque o povo, ele se desviou, ele pecou. Deus levantou profetas e mesmo assim o povo ignorou as profecias. Deus levantou um rei que promoveu uma reforma e este povo voltou a cometer os mesmos pecados. Portanto, Deus agora precisava ensinar uma lição, e essa lição, ela viria através de um juízo. De novo, meus irmãos, muitas vezes precisamos tomar remédios, e mesmo que o remédio seja amargo, nós precisamos tomá-lo. Pode tapar o nariz, ignorar o gosto e beber. Porque, por certo, Deus, ele promove no meio do seu povo
exatamente a mesma coisa que um remédio promove, que é a cura da alma. A sensação de segurança que Judá tinha era uma sensação de segurança falsa. Eles estavam vivendo como se não houvesse o amanhã. Eles viviam em paz, não tinha guerra, eles tinham o que comer, o que vestir, o que beber. Portanto, tudo isso pode promover e promoveu no meio do povo uma falta de segurança, uma falsa estabilidade. Mas eles estavam distantes do Senhor. Eles estavam vivendo alheios à palavra do Senhor. Ignoravam a lei, eram perversos. Eram pessoas ruins. E o Senhor, para que este povo pudesse ser tocado e transformado, para que esse povo tivesse uma conversão, uma mudança de vida, Ele promove um juízo. Ele diz que vai promover um juízo, e esse juízo é certo que vai acontecer. E diante disso, o profeta percebe que era exatamente o que todos precisavam. Meus irmãos, tudo o que Deus tem para nós é o que precisamos de fato. Nada do que o Senhor permite que aconteça a nós tem o propósito de nos destruir, de nos aniquilar, de nos fazer prostrados. As lições propostas pelo Senhor têm um motivo, e o motivo é a restauração do seu povo. É a promoção de uma mudança genuína, que não é só aparente, mas que vem de dentro, que vem da alma, que extrapola e que se prova em ações, em atitudes. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar que o Senhor ele tem tudo, e exatamente tudo o que nós precisamos. O Senhor é o Pai que corrige o filho, que cuida da educação do filho, que promove salvação aos seus. Portanto, aquele povo precisava de um remédio, e Deus dá remédio, e o remédio na dose certa. Confiamos, pois, no Senhor, meus irmãos. Depositemos a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Tenhamos na nossa consciência a certeza de que nada acontece em vão. De que quando o Senhor permite que alguma coisa aconteça, que quando o Senhor permite o juízo, é para corrigir aqueles a quem Ele ama, aqueles a quem Ele quer bem, aqueles a quem Ele quer que tenham uma mudança de vida, uma transformação na forma de conduzir a própria vida. Portanto, meus irmãos, confiem, creiam, depositem a fé de vocês no Senhor, no Deus da salvação de vocês, no Deus que é poderoso para livrá-los das dificuldades, sejam elas quais forem, pois vocês não estão só. O seu Deus está com vocês. O seu Deus cuidará de vocês, e portanto vocês sairão fortalecidos de tudo isso. Que essa palavra cale nos vossos corações e que ela cumpra o propósito do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que
cumpre a sua palavra. E é um Deus que é tão poderoso, de forma que podemos confiar no Senhor. Podemos depositar a nossa confiança em Ti, Senhor. Pois tudo, exatamente tudo o que o Senhor fala, se cumpre. O Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso, que é capaz de nos livrar das dificuldades da vida. E que o juízo que o Senhor promove no meio do seu povo não é um juízo que trará a destruição, não no meio dos seus, mas esse juízo trará, Senhor, exatamente aquilo que o Senhor propôs: cura na alma, conversão genuína e transformação de vida. Senhor, que nós possamos, assim como o profeta, abraçá-lo, nos agarrar na sua palavra, na sua lei, e nela, Senhor, meditar de dia e de noite, Senhor. Nos conduz a viver uma vida que te louva, não só de lábios, mas uma vida, Senhor, de prática, pois assim convém a um cristão. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.